Bem-vindo! É um prazer tê-lo conosco na oitava e última parte da aula 34 de MA 091 Matemática Básica, que trata de funções logarítmicas. Nessa última parte da aula, resolveremos dois exercícios que envolvem a contração de expressões envolvendo logaritmos. Neste primeiro exercício, temos duas expressões aqui e queremos simplificá-las, escrevendo-as como um logaritmo de um único termo. Comecemos pelo item 1. Aqui temos menos 2 vezes o log na base 4 de x. Neste caso, para condensar essa expressão, o que nós vamos fazer é eliminar esse termo menos 2 que está multiplicando o log e faremos isso usando a propriedade 7 dos logaritmos, que diz que o produto de uma constante vezes o logaritmo é o logaritmo na base 4 de x elevado a menos 2. Repare então que o termo constante acabou virando o expoente de x dentro do logaritmo. Agora, para prosseguir, vamos lembrar que x elevado a menos 2 é, na verdade, 1 sobre x ao quadrado. Temos, então, o logaritmo na base 4 de 1 sobre x ao quadrado. Já terminamos o item 1. Passemos ao item 2. Aqui temos o logaritmo na base 2 de 6 menos x menos meio do logaritmo na base 2 de x. Eu sei, você reparou que há uma subtração aqui e que a subtração pode ser eliminada se aplicarmos a propriedade 6. Entretanto, antes de usarmos a propriedade 6, teremos que eliminar esta constante meio que está multiplicando o logaritmo do segundo termo. Então, faremos o seguinte, vamos aplicar a propriedade 7 e vamos escrever o segundo termo da seguinte maneira: menos o logaritmo na base 2 de x elevado a meio. Sim, agora que aplicamos a propriedade 7 e eliminamos aquele número meio que multiplicava o logaritmo, podemos aplicar a propriedade 6 a essa diferença, porque ambos os logaritmos têm a mesma base, que nesse caso é 2. Então, vamos escrever log na base 2 de 6 menos x dividido por x elevado a meio. Agora, só por uma questão de elegância, vamos converter aquele x elevado a meio em raiz de x. Você não é obrigado a executar esse passo, mas é um passo elegante. Aqui está, essa então é a resposta do item 2 desse exercício. Completando a nossa aula, vamos resolver esse exercício que também envolve a contração de expressões que envolvem logaritmos. No item 1 do exercício, temos 3 vezes o logaritmo na base 2 de x mais 2 vezes o logaritmo na base 2 de 5. Nesse caso, para efetuarmos a contração, vamos, em primeiro lugar, aplicar a propriedade 7 para eliminar essas constantes que estão multiplicando os logaritmos. Lembre-se que não é possível aplicar a propriedade 5, que envolve a soma de logaritmos, enquanto os logaritmos estão sendo multiplicados por constantes. Então, aplicando a propriedade 7, escrevemos o logaritmo na base 2 de x multiplicado por 3 como sendo o logaritmo na base 2 de x elevado ao cubo. E escrevemos 2 vezes o logaritmo na base 2 de 5 como sendo o logaritmo na base 2 de 5 ao quadrado. Agora sim podemos aplicar a propriedade 5 e converter esta soma no logaritmo do produto. Então, temos o logaritmo na base 2 de x ao cubo vezes 5 ao quadrado. E para completar esse exercício, vamos simplesmente reescrever 5 ao quadrado como 25. Então, aquela expressão do enunciado se resume ao logaritmo na base 2 de 25 vezes x ao cubo. Vejamos agora o item 2. Nesse caso, temos o logaritmo na base 2 de x menos 3 vezes o logaritmo na base 2 de z. Tudo isso dividido por 2, eu já vou quebrar aquele 2 que está no denominador
em dois trechos. Você sabe que podemos escrever uma diferença dividido por 2 como sendo a diferença entre as frações log de x na base 2 sobre 2 e 3 log de z na base 2 sobre 2. Então, já fiz essa primeira conversão para simplificar a resolução desse problema. Agora, note que aquele primeiro termo, no fundo, é meio que multiplica o log na base 2 de x, e esse segundo termo é menos 3 meios que multiplica o log na base 2 de z. Esses dois termos que estão aqui, meio e 3 meios, estão impedindo que a gente use a propriedade 6 para converter essa diferença num log do quociente. Então, nós vamos usar a propriedade 7 e vamos reescrever esses termos como sendo, primeiro, log na base 2 de x elevado a meio, a constante que multiplicava o log virou o expoente de x, menos o log na base 2 de z elevado a 3 meios. Mais uma vez, a constante que multiplicava o logaritmo virou o expoente. Agora, podemos aplicar a propriedade 6, já que temos aqui uma diferença de logaritmos de mesma base. Então, escrevemos o log na base 2 de x elevado a meio sobre z elevado a 3 meios. Sinto aqui que está faltando espaço, então vou ser obrigado a mover um pouquinho o nosso caderno. Muito bem, esse último log vem a ser o log na base 2 de x sobre z ao cubo elevado a meio. Reparei que tanto o x como o z que aparece no denominador estão elevados a meio e coloquei o expoente para fora do meu quociente. E aí, finalmente, usando a relação entre potência e raiz, vou escrever essa última expressão como sendo log na base 2 da raiz quadrada de x sobre z ao cubo. Aí está. Essa é a versão condensada da expressão que encontramos no enunciado do item 2.